Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está conosco hoje. Tarde aqui no Brasil, mas eu sei que temos convidados de vários países, para citar alguns, México, Espanha, África do Sul, Portugal, Moçambique. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês, a gente fica muito feliz. Hoje nós temos aqui alguns colegas que vocês já podem ver aqui nas câmeras. O meu nome é André Jun, trabalho para a editora Emerald, sou o gerente editorial e hoje eu vou ser aqui o mestre de cerimônias com vocês. Tá? Vou explicar rapidamente como vai ser o nosso webinar de hoje. Nós teremos 3 grandes partes. Nessa primeira, a gente faz uma introdução. Eu vou apresentar os meus colegas a vocês. Na sequência, teremos a apresentação do professor Walter Leal, cujo currículo eu vou ler imediatamente antes do seu início, da sua apresentação. E na terceira parte, a gente vai ter a parte de perguntas e respostas, e aí a gente espera poder interagir com vocês, escutar as dúvidas, né? Eu sei que muita gente já nos escreveu, né, perguntando sobre o webinar do professor, inclusive eu agradeço. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar Valéria Garcia, nossa vice-presidenta para a Emerald, para a região da América Latina e Caribe. Valéria, por favor. Obrigada, André. Bom, para iniciar, eu gostaria de agradecer a presença de todos os participantes, né, em especial ao professor Walter Leal por aceitar nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco, professor, seja bem-vindo. E eu agradeço também a toda a nossa equipe da Emerald pela organização dessa série de webinars de 2021. E também convido a todos que estão aqui a seguirem nossas mídias sociais, para que estejam informados, né, sobre os nossos próximos eventos. Nosso objetivo é poder compartilhar nossa experiência editorial com os convidados e especialistas, né? E no webinar de hoje será apresentado melhores práticas para a publicação de livros internacionais, por ser um tema muito importante, né? E de uma forma a gente sempre pode ampliar os nossos conhecimentos. Eu tenho certeza que vamos aprender muito com o professor, né, professor, hoje. Desejo a todos uma ótima sessão. E agora eu passo a palavra ao André Jun. E boa sessão a todos. Obrigada, Isabela, André e professor. E a todos os participantes. Obrigado, Valéria. Só um breve comentário antes de eu passar a palavra para a Isabela. Quero mostrar para vocês aqui algumas recomendações para que a gente tenha uma boa sessão, né? Então, provavelmente, nesse momento, vocês já viram que à direita de vocês tem uma seta laranja, ela serve para vocês abrirem e fecharem o painel, tá? Caso queiram enviar alguma pergunta, e recomendo que enviem, pode ser que apareça uma janela questions, perguntas, isso vai depender do idioma do seu computador. Tá? Os microfones e câmeras ficam desligados para que a gente tenha uma melhor experiência, né? Por conta de banda e tudo mais. Também comento que a apresentação vai ser gravada e enviada automaticamente por e-mail, né? E aí a gente dá início à nossa sessão. Eu quero passar a palavra, então, para a minha colega Isabela Danelucci. Isabela. Obrigada, Valéria, André. Obrigada, professor Walter, por ter vindo aqui. Aceito gentilmente o nosso convite para esse webinar. Bom, antes da gente iniciar, então, a sessão com os conselhos do professor, eu gostaria de contextualizar um pouco sobre a editora Emerald e sobre os livros da editora Emerald. Então, rapidamente, a Emerald foi fundada em 1967, na Inglaterra, por docentes da Universidade de Bradford, e desde então, desenvolvendo um portfólio, hoje a gente tem mais de 2.600 livros, de diversas áreas, áreas de negócios, administração, educação, sociologia, ciência da informação, também muitos títulos da área de gestão pública, gestão ambiental. Nossa editora também publica periódicos científicos, mais de 300,
e estudos de caso para a área de negócios, né? Mais de 1.500. É uma editora global, nós temos nosso conteúdo acessado por estudantes do mundo todo e temos escritórios em mais de 10 países que representam a editora, dando um apoio local, assim como eu e o André damos apoio local na América do Sul. Bom, no ano passado nós tivemos mais de 1 milhão de livros baixados, o que representa que estivemos aí presentes nesse movimento do acesso remoto, né? Nesse movimento das aulas remotas, então ficamos felizes por isso, por fazer parte desse momento de mudança. E também a Emerald, ela é signatária fundadora do SDG Publishers Compact, que representa o nosso comprometimento, o comprometimento das editoras, né, diante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Bom, sobre os livros, a Emerald ela é uma editora que oferece opções flexíveis e acessíveis para as instituições de ensino. Nossos livros receberam diversos prêmios e tem uma variedade temática e atualidade muito forte, né? Este ano vamos publicar mais de 300 novos livros e esses livros eles oferecem acesso ilimitado às universidades e downloads em PDF. Né? Aqui do lado eu tenho algumas séries de destaque que a Emerald tem, discussões do ensino superior, né? Discussões atuais, questões da fome, gestão de crise, incluindo a série que o professor foi editor, o Concise Guide to the United Nations Sustainable Development Goals. Bom, então, agora eu passo a palavra para o André, para ele apresentar o professor, ler o currículo do professor para vocês e a gente iniciar a sessão. Qualquer dúvida sobre os livros da Emerald, eu vou deixar o contato no chat e também vocês vão ter os nossos contatos ao final da apresentação. Obrigada, André. Obrigado, Isabela. Então, eu quero aqui adiantar para a próxima tela e fazer a apresentação formal do nosso querido convidado, o professor Walter Leal. Como vocês podem ver, ele tem um currículo bastante extenso e eu quero agradecer aqui a gentileza do professor Walter. No nosso primeiro encontro, eu peguei, digamos, saindo de uma orientação, né, de um estudante. Sei que ele é muito ocupado, mas gentilmente aceitou o nosso convite para nos abrilhantar aqui. O professor tem várias formações, como vocês podem ver aqui na primeira linha, suas qualificações, uma experiência vastíssima, não somente em questões de publicação, mas em ensino também. Algumas áreas que a gente destaca aqui, como Environmental Management, a gestão, né, sobre essas questões do meio ambiente, sustentabilidade. Ele leciona no momento em Hamburgo, né, está baseado na Alemanha, mas também é professor convidado em várias instituições de renome, mundo afora, especialmente na Europa. Vocês podem ver várias das publicações dele no site pessoal. A gente manteve o link aqui para vocês e também linkou aqui várias das publicações que ele lidera enquanto editor, né? Então, realmente, um convidado excepcional. Eu estou muito feliz, particularmente, pessoalmente, em tê-lo conosco. E quero, então, dar a palavra ao professor Walter. Professor Walter, por favor, o webinar é seu. Muito obrigado, André. Uma boa tarde a todos. Eu queria iniciar agradecendo à equipe da Emeralda por ter organizado esse webinar tão interessante. Como já foi mencionado, meu nome é Walter Leal, eu sou professor aqui em Hamburgo e também em Manchester, e gosto muito de publicar. E vocês hoje vão ver por quê. Por favor, André, o próximo slide. O nosso webinar hoje, caros colegas, será focado ao processo de produção de livros. Eu me lembro com muito prazer o meu primeiro livro, a gente não esquece o primeiro livro, que foi publicado no ano de 1987, vocês podem ver como já sou velho, um livro chamado Ecologia e Educação. E o livro foi produzido como produto, naquele tempo, de meu trabalho final, de minha tese final, naquele tempo de bacharelado. Então, quer dizer, o processo de criação do livro, você tendo material, tendo pesquisa, você pode publicar.
Como esse slide mostra, o processo começa com a ideia de se estabelecer um livro. Será assim, a seta de baixo, você tem uma ideia de publicação, você então contata a editora ou as editoras, especialmente a Emeralda, você propõe a sua ideia. Essa ideia, então, vai ser perseguida, vai ser implementada através da publicação do livro. E aí, então, existem duas formas principais. A primeira é o livro produzido com um conteúdo seu, ou um livro produzido com a chamada coletânea, com elementos, com trabalho de vários colegas. Então, ambas essas modalidades são possíveis. Uma vez, então, que o Commissioner Editor, que a comissão seja feita para a produção do livro, e quando esteja finalizado, então será então a produção, que envia o cheque de qualidade, erros ortográficos, a formatação da publicação. Em seguida, então, ela será liberada, será publicada, e irá, naturalmente, atingir um público-alvo. E esse público-alvo é o que eu posso dizer, seria assim, o objetivo maior da publicação, que o conhecimento, que a ciência seja disseminada e atinja várias pessoas. Então, acho que a razão de ser da publicação é que materiais sejam documentados e sejam disseminados para que possam atingir uma audiência grande. Se tiverem uma ideia de publicação, uma via seria se contactar a editora PC ou contactar o volume das publicações. Então, existe muita série de publicações. O André mencionou que, por exemplo, nós temos a série com o Sustainable Development Goals, com a Emeralda. Então, existem muitos editores de séries, eles podem ser contactados, então pode acionar o processo. Então, via número 1, contactar a editora. Via número 2, o editor de uma série, caso ela exista. Por favor, próximo, André. Próximo slide. Então, a proposta, a ideia é assim, a origem, né, da publicação. Você tem que pensar em quão original é a sua ideia. Naturalmente, existem muitos livros no mercado, muitos livros vêm ao mercado anualmente, mas qual é assim, a ideia do seu trabalho? Qual é o grau de inovação do seu trabalho? E essa pergunta, então, ela deve guiar os próximos passos. Então, se tiver um trabalho interessante, um trabalho inovador, a segunda questão seria se esse trabalho deve ser publicado, quer dizer, se esse trabalho tem a inovação ou tem conteúdos que possam ser de interesse para um grupo abrangente. E eu tenho certeza que muitos de vocês hoje, conosco nessa tarde, têm ideias muito boas que possam ser, talvez, tema de publicações. Naturalmente, por que você deve publicá-la? Porque, como mencionei antes, a ciência vive de inovação. Então, se você tem uma ideia interessante, e que essa ideia pode ser, digamos assim, pode ser viabilizada através da publicação, acho que é do interesse de todos nós que essa publicação seja realizada e que possa ser disseminada. Por favor, próximo. O primeiro passo, quando você teve a ideia, é naturalmente se contactar uma editora em sua área. E eu sugiro sempre que procure uma que já tenha publicações semelhantes à sua, que já haja uma base, já haja uma tradição de publicação em sua área. Por que isso é importante? Porque se a editora trabalha em sua área, se já há uma tradição em publicação, há também um público-alvo que essa editora possa atingir. Então, para você, será bem mais fácil disseminar o seu trabalho se tiver uma editora que tem a tradição dessa área e que pode, então, facilitar esse processo. Cheque se a editora publica em sua área, naturalmente. Nós temos hoje à tarde pessoas de diversas formações, ciências exatas, engenharia, ciências sociais, letras, direito. Então, tente verificar se a editora publica em sua área.
Se há trabalhos, se há outros livros no mesmo tópico, naturalmente isso deve ser evitado. E se for o caso que houver um livro no seu tópico, então faça a diferença entre o que já foi produzido e o que você vai produzir. Isso, então, gera um valor adicional à sua publicação. E um dos meios, hoje em dia, mais simples de fazer isso é verificar o website da editora. Como foi mencionado antes, a Emeralda tem várias áreas de ciência, várias áreas de atuação, e visitando o website dela, ou outros editores, como vocês como preferir, dá uma boa indicação sobre os seus produtos e também sobre a sua qualidade. Recomendo sempre verificar os websites, quais são os livros produzidos, e você então pode, com essa informação, ter a confidência que vai ser uma boa editora para disseminar o seu trabalho, o seu produto do seu conhecimento. Por favor, próximo. Um aspecto interessante é não se buscar uma editora obscura, que ninguém conhece, ninguém sabe. Seria bem mais inteligente se colocar ou buscar uma editora que tem uma presença internacional, e especialmente se a editora em que você trabalha já foi premiada. Então, uma editora com experiência internacional, para que vocês possam publicar o seu trabalho e atingir um grupo grande em vários países, e especialmente se a mesma já foi premiada, quer dizer, se a mesma já tem assim, uma tradição, já tem um reconhecimento de suas atividades, porque esse prestígio adicional também se reflete em sua publicação, em suas chances de marketing, em suas chances de penetração no mercado. Então, aqui no caso da Emeralda, ela tem vários prêmios na editora acadêmica profissional do ano 2020, também no ano entre 2018 e 2020, então essa editora tem sido muito bem vista, muito bem recebida em termos de premiação internacional. Naturalmente, há várias outras editoras que vocês podem contactar, mas verifique se as mesmas foram premiadas, porque esse prêmio é um sinal de boa qualidade. Por favor, próximo. Então, alguns elementos que vocês devem considerar quando vocês estiverem propondo a publicação. Então, existe oportunidade no mercado. Essa questão ela é facilmente respondida, porque eu verifico nesse ano, por exemplo, 2020, 2021, que está havendo um crescimento exponencial em publicações sobre o tema COVID, Corona. É claro, é um tema emergente, muito importante, de um aspecto social muito relevante para todos nós, e existe, por isso, essa explosão de publicações sobre o tema. Naturalmente, há vários outros temas, várias outras oportunidades. Então, verifique a sua temática, se existe uma oportunidade no mercado para ela, e então você possa utilizar. A cada ano existem temas emergentes. Essa emergência de temas, ela se estende a, normalmente, 4, 5 anos. Temas como a digitalização, por exemplo, agora na Europa, a inteligência artificial, são temas emergentes, a questão climática, a sustentabilidade. Então, há diversos temas e o seu conhecimento pode abrir para você oportunidade em termos do mercado. Em relação ao público-alvo, qual vai ser a sua audiência, nós que trabalhamos na área acadêmica temos um interesse especial em atingir os nossos colegas professores e também os estudantes, mas, naturalmente, existem muitos atores sociais, ONGs, empresas, governos, agentes de governo, que também têm interesse em publicação e podem ser um público-alvo. Na verdade, essas organizações têm muita sede de material, porque eles não têm acesso à informação tão fácil como temos na universidade, e eles, naturalmente, gostam muito com publicações novas, que é uma forma de eles se atualizarem e de se reciclarem do ponto de vista de conhecimento. Um outro elemento importante também é se o seu trabalho será relevante de forma internacional. Naturalmente, existe um mercado em língua portuguesa, naturalmente, né? Esse aí é um mercado também, um mercado grande, mas seria a sua obra, seria o seu trabalho, o seu livro também relevante para um grupo internacional? Uma pergunta.
E se a resposta para essa pergunta seria positiva, então pode-se pensar em fazer publicação naturalmente em português, ou talvez até mesmo em inglês, que isso naturalmente facilita a sua penetração em diversos mercados. O escopo editorial. Então, qual vai ser o tema de sua publicação e como ela vai ser preparada? Você pode produzir um livro que seja um livro técnico, com aspectos técnicos, com fórmulas e que possam atingir um público técnico. Um outro escopo pode ser social-econômico, em que a sua publicação se focalize a temas de relevância socioeconômicas. Também pode ser um livro em termos de focos à parte empírica, ciências naturais. Defina o escopo da publicação e também defina se essa publicação vai ser produzida por si próprio, por cada um de vocês, como autores, ou se seria melhor, devido ao seu digamos assim, elenco de temas, se a publicação seria melhor produzida com um grupo de colegas que pode contribuir. A diferença é simples. As publicações em que vocês trabalham sozinhos são fáceis de realizar, porque você pode se motivar por si próprio. E as publicações com grupo de pessoas são um pouco mais complicadas, mas ela tem uma vantagem, em que as publicações de grupos, as publicações que são editadas, ela tem uma grande vantagem que o contexto, o conteúdo é bem mais robusto, porque é uma grande pluralidade de conhecimentos, de visões, e essa diversidade de visões faz com que elas sejam bem mais robustas e mais também atraentes para o mercado. Mas as duas possibilidades são possíveis. O autor, autorada ou coautorada. A diferença entre obras similares, sendo o nosso ponto, isso aí pode ser estabelecido de forma muito simples. Eu, por exemplo, antes de começar a publicação, eu faço uma search, uma busca, com os meus títulos, que eu posso implementar em minha publicação, e verifico no mercado quais são as que exigem. Faço sempre uma tabela com a publicação, o seu título, os autores ou editores, o ano de publicação, o ano, a editora e o preço. Isso é um aspecto importante. Com essa tabela, então, você pode buscar na internet as publicações que existem, fazer uma tabela com elas, e tem ocasiões em que eu acho publicações que seriam semelhantes à que eu estou produzindo, mas que foram publicadas 10, 15 anos atrás. Então, eles não são mais concorrentes. Então, esse tipo de busca pode ser muito útil, em que você pode descrever quais são os trabalhos anteriores que eles fizeram e qual será o seu trabalho e que niche, que lacuna em que o seu trabalho vai preencher em termos de ciência para que possa ser de interesse para o mercado. O que, naturalmente, seria o nosso próximo ponto, como posicionar a obra em relação ao mercado. Naturalmente, tem um mercado de livros muito competitivo e um passo básico em termos de posicionamento seria verificar a área ou áreas de atuação em que o seu livro seria interessante. Então, existem livros chamados híbridos, que são de interesse não apenas para ciências exatas, mas também para ciências sociais. Então, essa publicação pode ser posicionada de forma a atender essas áreas de conhecimento diversas. Seria uma forma. Uma outra forma seria se posicionar a publicação em um desses temas emergentes, como mencionei antes, na digitalization, a sustentabilidade, a clima, competição de empresas. Então, existem diversos temas. Então, seria um passo importante tentar fazer assim, obter esse posicionamento de forma que o seu livro tenha o seu espaço no mercado, embora haja livros que sejam tematicamente semelhantes. E o próximo seria a divulgação. Naturalmente, um livro não tem nenhum valor
se ninguém sabe que ele existe. Então, a pior coisa que pode acontecer para um livro é ser obscuro, que ninguém sabe que ele existe. Então, a disseminação é um aspecto muito importante, a divulgação é muito importante, e aí vocês veem como o círculo se fecha. Porque se o seu trabalho está sendo publicado em uma editora com renome, uma editora que foi premiada, uma editora que tem penetração internacional, então a divulgação será bem mais simples. Por outro lado, se fizer a decisão não muito adequada em se publicar um trabalho com a editora que não seja bem estabelecida, o livro não vai ser bem divulgado. Então, vocês veem, então, a relação entre o trabalho com a empresa, de uma parte, e a divulgação, em outra parte. Por favor, o próximo. Ok. Então, digamos que vocês têm uma proposta preparada para publicação, assumimos que você tem a ideia, então essa ideia será colocada no papel, existe com frequência a formulários para isso específicos, que as editoras enviam aos autores, certamente a Emeralda faz isso, um formulário, você então preenche com seus dados básicos, mas também alguns dados que tenham relação com a publicação, como o título, a publicação, o seu sumário, o que a publicação tem como objetivo. E essa informação, então, será utilizada para a empresa, para a editora, em termos de avaliar quais são as demandas do mercado nessa publicação. E, além disso, ela traz também uma comparação entre o que está sendo proposto em sua publicação e os planos editoriais da empresa. Um exemplo bem concreto é sobre a nossa série de publicações, que são esses livretos sobre os objetivos da ONU do desenvolvimento sustentável. Então, é uma série com 17 livros, cada volume dedicado a um dos objetivos dos ONS. E esse trabalho, essa ideia foi aceita pela Emeralda porque ela tem interesse em publicações sobre o tema da sustentabilidade. Então, faz parte do plano da casa editorial. Uma vez esse plano seja, digamos assim, aceito pela editora, do ponto de vista editorial, o próximo passo, então, é a revisão por pares. Isso significa que a editora enviará a sua publicação normalmente para pelo menos 2 especialistas na área da publicação, e esses especialistas vão verificar o documento produzido, verificar a proposta, e como eles conhecem a área, eles estão bem posicionados a fazer um comentário sobre a suitabilidade da publicação em termos de mercado. E algumas vezes o feedback, a resposta desses revisores, ela contém sugestões para que a proposta possa ser melhorada. Então, em alguns casos, eles comentam talvez possa abrir mais para mais autores, convidar mais autores. Outra sugestão com bastante frequência é a sugestão de incluir outros temas que talvez o autor não pensou. Então, essa revisão de pares é um processo muito útil, porque permite ao autor obter um feedback de pessoas que trabalham na área, que são expertas, de uma forma construtiva, e esse feedback pode ser, então, utilizado e revisado em termos de produzir a proposta. Em termos de tempo, esse processo leva em torno de 3 a 6 meses, algumas vezes é mais curto, algumas vezes é mais longo, existem também alguns aspectos a se considerar. Por exemplo, aqui na Europa, os meses de julho e agosto são meses de férias, então sempre tem atraso, como no Brasil também, em que há os meses de férias, que as entidades, as organizações, naturalmente, reduzem o seu trabalho, mas entre 3 a 6 meses, então será possível verificar a proposta, e se ela for bem preparada, então, haverá uma decisão de se publicar ou não.
Mas se o trabalho de preparatório for bem investido, se todos os dados e fatos da publicação sejam bem elaborados, normalmente as editoras vão dizer que sim. Porque, naturalmente, há um interesse grande em se publicar, mas eles querem ter a certeza que aqueles que propõem a publicação têm também, naturalmente, o conhecimento sobre a publicação, sobre o mercado, sobre as áreas, para que se possa haver um retorno de investimento para o autor, naturalmente, mas também para a editora. O próximo, por favor. Então, a vantagem para os autores, ou os benefícios para os autores são muito grandes. Como está aqui sendo nesse slide, os livros, quando eles são avaliados pelos pares, eles ganham em valor, ganham em peso, ganham em termos de sua qualidade. E essa qualidade é um fator muito importante no mercado. Eu sempre recomendo aos meus colegas que derem de forma muito cuidadosa o tempo e os esforços necessários para que a publicação seja produzida. O meu logo, a minha forma de pensar pessoal é que se a publicação não será bem feita, é melhor não fazer. Então, se não tem uma convicção de que há o tempo para isso, a capacidade para isso, então é melhor não fazer. Por outro lado, se você tem a ideia, tem a intenção, a força para se investir na publicação, faz sentido, porque a sua dedicação pessoal, como autores, ou como editores, ou co-editores, ela é importante para que o trabalho seja de boa qualidade, no ponto de vista técnico, mas também em relação à diversidade de temas que existem e que devem ser considerados no seu trabalho. Os trabalhos editoriais, aqueles em que existe mais do que um autor, né, em que você tem que coordenar o trabalho com muitos autores, ele demanda muito tempo, porque as pessoas têm diferentes níveis de experiência. Existem autores com experiência, que sempre publicaram, eles são mais fáceis de se trabalhar com eles, e outros autores emergentes que não têm muita experiência e que devem ser, naturalmente, informados, devem ser aconselhados para que eles possam produzir publicação com qualidade. Esse processo custa, naturalmente, tempo. É por isso que as publicações em que produzo, em regime de autores diversos, eu sempre tenho, e sou muito grato por isso, os meus chamados co-editores, que são colegas, muitos do Brasil, que participam das publicações como co-editores, eles fazem parte da equipe de publicação e, naturalmente, têm os seus nomes na publicação como co-editores. Isso é uma forma de se dividir o trabalho entre nós, então não só uma pessoa faz o trabalho, há uma equipe, e essa divisão de trabalho também se reflete em qualidade, porque cada um de nós tem um pouquinho mais de tempo disponível para se trabalhar com os autores, para se lidar com a casa de publicação, para lidar com temas relacionados à ortografia dos livros, etc. Então, isso é muito importante. Então, qualidade é uma condição que não se pode negociar e que nós temos que pôr tempo para que seja bem, o trabalho sejam bem preparados. A distribuição é um outro elemento também que é importante. No caso da Emeralda, ela usa para isso uma plataforma. Então, os autores podem distribuir seus trabalhos lá. Isso também facilita a disseminação. A Emeralda, ela faz parte de diversas redes, ela assina diversas listas, e esse tipo de distribuição, através da editora, faz com que o seu trabalho como autores, que ele aumente em visibilidade e também aumente em impacto. E um outro elemento que deriva dessa publicação e distribuição é a chamada citação. Então, nós como autores, nós podemos nos comparar como artistas. Então, o artista de cinema, o artista de teatro, ele vive de aplausos do público. E nós, como acadêmicos, nós vivemos de citações.
Então, a distribuição dos trabalhos gera citações, isso aí, então, é a compensação que nós temos por nossos esforços. Além disso, os chamados index, então, é uma coisa que devemos reiterar. Os index, one of them, naturalmente, é o Scopus, o EconLit, então, é um elemento, um bônus para os autores, porque os trabalhos que são, naturalmente, indexados em Scopus, eles contam para o currículo, podem ser utilizados em termos de demonstração de trabalho acadêmico. Isso também se reflete de forma positiva entre os autores. Eu já experienciei com frequência no passado colegas que estavam aplicando para posições ou para promoções nas universidades, de assistente para adjunto, alguns de adjunto para catedráticos. Em muitas ocasiões, a publicação, os livros, eles tiveram um peso grande, porque a publicação, caros colegas, o livro, ele é uma demonstração concreta de sua habilidade acadêmica. E essa documentação e a indexação nos corpos também fazem com que o seu trabalho seja apreciado de forma objetiva. E existe também um outro fator, que é o fator também da flexibilidade, que você pode também ver aqui nesse slide. Então, existem diversos fatores, diversos formatos de livros. Quando eu comecei a minha carreira, eu tinha só o livro mesmo impresso, né, que era produzido. Hoje em dia, as publicações são produzidas em diversos formatos. Muitas, naturalmente, são ainda produzidas em impressão, que são imprimidas e distribuídas, naturalmente, a maioria delas. Outras são produzidas de forma eletrônica, com PDF, e pode ser, naturalmente, acessadas através da internet. Algumas são open access, em que, através de um financiamento de um governo, por exemplo, ou de um ministério, a aplicação pode ser feita, distribuída sem custos nenhum. Então, nesses casos, então, isso é normalmente possível se você tem, por exemplo, um projeto de pesquisa que está sendo executado e tem orçamento para publicação. Então, você pode discutir com a editora um acordo em que, com esses recursos que foram angariados, a publicação pode ser produzida e algumas cópias podem serem adquiridas através de um acordo, ou se for um financiamento substancial, que ela pode ser completamente ou parcialmente open access. Existem também formatos que são chamados mini-livros, ou livretos, como o nosso da série dos Objetivos da ONU, a nossa série de 17 livros, que são livros bem menores, mais compactos, e em que as mensagens de cada objetivo elas são comunicadas de forma bem mais resumidas, bem mais compacta, e não de forma como os livros convencionais. E essa flexibilidade pode ser utilizada. Então, vocês como autores, podem decidir qual será o seu formato, digamos assim, preferido, e pode discutir, então, com a editora a forma de se viabilizar a sua ideia. O próximo. Existe também, naturalmente, um mundo aberto, além da autoria de publicações. Eu recomendo sempre, especialmente aqueles colegas que têm interesse em trabalhos internacionais, em que eles podem, por exemplo, revisar outros livros. Eu faço isso com frequência. Às vezes eu quero ter uma publicação, eu quero obter e não tenho recursos para isso, contacto a editora e explica à editora que você é um acadêmico, tem interesse na publicação e gostaria de fazer uma revisão dela. E as editoras têm um contingente de publicações especialmente para isso, de forma que as pessoas, então, submetem, você pode submeter à editora o seu pedido através de um e-mail, eles, então, lhe enviam a publicação sem custos, totalmente gratuita, mas com o compromisso que vocês, então, iriam produzir uma revisão do livro que seria publicado, normalmente, em um journal, então, em um periódico.
Então, para todos os atores, é a situação que todos ganham. Então, vocês, como revisores, ganham publicação gratuita, especialmente se forem livros caros que existem, né? Então, publicação gratuita. E, por outro lado, a editora ganha de vocês uma revisão do trabalho. Essa revisão, então, será publicada normalmente em journals, em periódicos, e essa disseminação através do periódico é muito positiva para a editora, de um lado, e também para vocês, como autores, porque vocês, então, podem publicar a revisão em um journal. Então, vocês ganham 2 vezes, a publicação gratuita e o trabalho para ser publicado, essa revisão em um journal. Um outro elemento de colaboração que eu também sempre recomendo a colegas é se verificar a possibilidade de vocês se juntarem ou forem parte do corpo editorial de journals, mas também de publicação. Então, se houver publicação sendo produzida, naturalmente você recebe informação, você pode perguntar ao editor se ele precisa de ajuda, se há talvez a possibilidade de se ajudar como membro do corpo editorial. Ou então há 3 levels, 3 níveis. A primeira seria, então, que vocês poderiam ajudar como membro do corpo editorial na revisão de trabalhos. Então, você pode revisar alguns trabalhos e terá, então, seu nome listado como membro do corpo editorial da publicação. A segunda seria em que você faria parte da equipe central da publicação, em que você seria, nesse caso, por exemplo, um coautor de um trabalho. E a terceira, então, seria que você seria um co-editor da publicação. Então, seria o co-editor da publicação, o coautor de um trabalho na publicação. Alguns editores gostam disso, porque alguns autores não têm experiência, eles sempre são bem-vindos, autores com experiência que possam contribuir para fazer um trabalho mais robusto, ou como revisor de publicação. Você, então, terá alguns trabalhos, você vai receber alguns capítulos, você vai fazer a revisão deles, e terá, então, seu nome incluído no livro como revisor. E esses 3 elementos são relevantes do ponto de vista de currículo, porque são contribuições adicionais à literatura que você está fazendo e pode ser colocado no seu currículo. Editor regional é um aspecto também que pode ser considerado para vocês em termos de atuação científica. Existem muitos journals e também muitas editoras que têm editores regionais, então, para a Ásia, para as Américas, o Pacífico, Norte América. Então, você pode, caso encontre um editor que produza livros em sua área, ou assim, journals em sua área, pode sugerir para eles que vocês possam ser parte do corpo editorial, com atividades definidas. E uma outra possibilidade também seria ser editor-em-chefe de uma publicação. Então, você seria, então, a pessoa-chave da publicação, então seria quase, o seu nome iria aparecer como primeiro nome na publicação. Isso também é possível. Então, se você, então, tiver uma boa ideia, se tiver realmente uma ideia robusta para a publicação, esse tipo de participação também são viáveis e também para vocês muito úteis. Além do aspecto curricular, caros colegas, esse tipo de trabalho é para todos nós também muito interessante em termos de rede, em termos de cooperação. E eu já ouvi muito frequentemente com colegas que ficaram gratos por ser parte de publicações, por ser parte de livros, porque essa participação os abriu portas de cooperação, abriu chances de conseguir bolsas, de aplicar para recursos para projetos e, naturalmente, em algumas ocasiões, participar de eventos e, assim, e conhecer pessoas que alguns deles são amigos para sempre. Então, essa oportunidade existe, estão abertas, e eu os recomendo sempre que analise elas e, se for tão possível, faça parte desse processo. Tá bom, próximo?
Ok, so that's o P2N, publicação, apresente o seu manuscrito, entenda o seu grupo-alvo em termos de mercado. Naturalmente, o que vocês fizerem, faça sempre com a questão da ética na cabeça, né? Em termos de forma de trabalhar, com trabalhos eticamente corretos, aprender através do processo de revisão. Então, muitos de vocês são pesquisadores júnior, estão começando a sua carreira agora, então façam parte desse processo e aprenda by fazendo, é chamado learn by doing em inglês. Então, aprenda fazendo. Nenhum de nós nasce sendo editores. Então, nós aprendemos as ferramentas do trabalho nesse processo e vocês podem começar agora a aprender esse processo. E entre nós também, nesse grupo hoje, nesse webinar, os pesquisadores sênior, eles já sabem disso e também podem utilizar a oportunidade e também ir a outras áreas que até agora não trabalharam, ou até mesmo aumentar a sua rede e fazer mais contatos. Colaboração é muito importante, caros colegas. Esse tempo nós estamos atualmente, especialmente com a Covid, com a isolação, a colaboração é um aspecto fundamental do nosso trabalho. É o dia a dia nosso, a colaboração. Ela é mutuamente beneficiária, né? Para vocês e também para os seus parceiros, que podem trabalhar conjuntamente, podem dividir os trabalhos, dividir os esforços, também dividir digamos assim, os glórios, né, do trabalho internacional. Preste atenção aos detalhes, eles são muito importantes. Se for então possível, tente planejar o tempo para a sua proposta. Se for possível, envolva os seus colegas. Eu sempre recomendo, envolva o seu colega. Não pode envolver todos os colegas, mas existem seguramente alguns deles que você conhece bem, que você pode confiar e pode envolver nesses trabalhos. E esses colegas, então, vão ser gratos pela oportunidade que vocês estão dando para eles. Seja também original, naturalmente, em termos de ideias inovativas. A ciência vive de inovação. Inovação não é sempre tecnologia de foguete, mas pode ser inovação em termos de processos, em termos de abordagem, pode ser inovação em termos de uma nova ideia de se trabalhar com um problema. Então, inovação, originalidade, deve ser parte do nosso processo. E, se também possível, spread the word. Comunique com seus colegas, informe seus colegas, deixe outras pessoas também saberem que existem outras oportunidades, para que também eles possam se beneficiar delas. Próximo, John? Próximo? Ok. Eu vou, então, fazer aqui um stop. Eu prometi não exceder os 50 minutos. Eu acho que eu consegui realizar essa promessa, que o tempo tem tempos para uma discussão entre nós. Eu queria agradecer aos nossos colegas da Esmeralda, a Tutila, a Isabela e o André, por ter feito esse webinar hoje à tarde. Eu espero ter dado a vocês algumas ideias que podem ser utilizadas. E estou à disposição, vocês veem lá o meu e-mail adresse, caso possam discutir comigo ou tenham ideias ou propostas. Eu sou sempre aberto e sempre contente em colaborar com colegas como vocês. Obrigado até agora por sua atenção. Professor Walter, muito obrigado. O pessoal está comentando aqui no chat, agradecendo pelos slides, pelo conhecimento compartilhado, pelas informações que o senhor carinhosamente colocou aqui para nós. Há algumas perguntas também, algumas parecidas, né? Agradeço a Isabela, que fez o trabalho de filtro aqui. Alguns autores e grupos querem especialmente saber sobre a sua experiência enquanto a propor uma série, né? Acho que eles viram a questão daquela série dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e gostariam de alguma dica, informação a respeito disso. Muito obrigado. É uma boa pergunta. Obrigado. Bom, as séries, elas são bem-vindas, mas para que elas sejam sustentáveis e possam naturalmente atingir o objetivo editorial e de mercado,
tem que se verificar um tópico ou tópicos que sejam tematicamente semelhantes, que sejam congruentes e que também sigam a lógica. Então, se esses 3 elementos forem seguidos, que sejam temas atuais, que sejam temas relacionados, que tenham uma lógica, ela terá uma boa chance de ser aceita. Como mencionei antes de começar a ideia da série, por favor, verifique se já há livros existentes no mercado que sejam semelhantes. Se eles existem, não há nenhum problema, mas a ideia seria que, se eles existem, que sejam documentados, que eles existem, então você explica, então, embora há essas explicações, que a sua ideia da sua série irá preencher uma lacuna no mercado por causa dos fatores seguintes. Então, você explica, então, como ela será inovativa. Joia, excelente, obrigado, professor. Existe uma pergunta muito interessante aqui, que faz uma aproximação com os journals, com as revistas, né? E a pergunta basicamente é: quando devo publicar um livro em comparação com um artigo de uma revista? Também uma boa pergunta, muito obrigado. A palavra-chave aqui é o volume. O volume. Eu estou trabalhando com outro colega e que estão produzindo um trabalho conjunto. Ele me falou que o trabalho até agora está tendo, diz que tinham 12 mil palavras. Eu falei, opa, 12 mil palavras seria muito para um artigo. Normalmente os artigos de jornais estão entre 6 mil, 7 mil, no máximo 8 mil. Então 10 mil seria muito, muito maior. Então seria um caso de se pensar se a ideia de esse material, se a ideia será bem servida através do artigo no journal ou através de um livro. E algumas vezes o livro é a melhor solução, porque tem mais espaço para discutir a ideia de forma mais abrangente. Em outros casos, em que a ideia seja, digamos assim, mais compactada, que pode ser explicada em menos palavras, naturalmente o journal seria uma opção. Joia, obrigado, professor. Ainda um pouco dentro dessa pergunta, tem uma outra que é similar. Ela diz o seguinte, né? Existe uma certa cobrança para que hoje se publiquem artigos científicos, né? Como que fica a questão do livro, né? O valor do livro, o senhor acabou de mencionar a questão do tamanho, né? Qual a sua visão aqui? Ok. Os livros, ou trabalhos em livros, eles também têm o seu peso. Vamos tentar assim, diferenciar as duas abordagens. Então, o artigo do journal, já conhecemos, é uma coisa tradicional, mas esse artigo, de forma geral, atinge somente aquelas pessoas que subscrevem, né, que têm o acesso a esse journal. Enquanto que o livro, a publicação do livro, eles são produzidos em quantidades maiores, então tem uma abrangência maior, e por causa também dessa vantagem, ele atinge mais pessoas. Então, você pode, por exemplo, pedir o livro emprestado à biblioteca, você recebe ele. Eu conheci autores de países como a Malásia, o Japão, que leram os meus livros. Eles não leram os meus artigos de jornal, mas os livros. Então, isso aí é uma boa possibilidade. Do ponto de vista acadêmico, a publicação do livro, ela conta oficialmente, em termos de promoção, depende da editora do livro, isso será indexado. É por isso que o que faz a Emerald, com o indexo no Scope, então faz com que o livro seja contado oficialmente. Outras editoras, que ele não é indexado, não faz sentido. Então, minha proposta para vocês é essa. Não desperdice o trabalho com a editora que não seja bem estabelecida. Joia. Eu sei que já foram muitas perguntas, né, professor, mas é que realmente tem mais. Fique à vontade, tudo bem. Obrigado. Dentro dessa linha da indexação, né, tem uma pergunta falando sobre a questão de adoção, né? Então, como fazer para que o meu livro seja adotado numa bibliografia? Existe algo assim? Uhum. Ok, sim, existem. Muitos trabalhos que nós produzimos, alguns trabalhos que nós produzimos, eles são parte de cursos.
Então, por exemplo, tem em Manchester, eles usam o trabalho de nossos livros, em Universidade de Stockholm. Então, alguns dos trabalhos, algumas das publicações, ela tem um aspecto tão específico que elas são adotadas por curso. Os alunos, os professores compram, e os alunos também. Elas são usadas em cursos. Isso também é um benefício que eu não mencionei antes, é o fato de que nós também estamos colaborando para a formação da próxima geração de profissionais. Porque, além do trabalho, eu falei até agora sobre a nossa perspectiva como editores, mas também aqueles que usam o nosso livro, não apenas empresas, mas também os alunos de universidades, eles se beneficiam muito desse trabalho. Então, a questão seria, então, promover a publicação, disseminar ela, para que ela seja adotada em cursos. Perfeito. A próxima pergunta, inclusive, tem a ver com essa linha que o senhor descreve. A pessoa diz que as linhas que o senhor cobre, né, tanto nos livros quanto nos journals, tem muito a ver com questões que são realmente importantes para as Nações Unidas e para a sociedade em geral, meio ambiente, sustentabilidade, etc. Como o senhor vê o interesse de empresas e da sociedade geral em todas essas publicações? Ok. Também uma boa pergunta, muito obrigado. Em termos de empresa, eles têm um interesse muito específico, naturalmente. Então, uma empresa que trabalha na área química tem o seu focus, uma empresa que trabalha na área de transporte também tem o seu focus. É por isso que eu mencionei antes, quando tiver uma ideia de publicação, que verifique também qual seria assim, o tema de publicação, porque esse tema, então, vai definir qual será o seu público-alvo. Em termos de sociedade, esse termo é, infelizmente, muito abstrato. O que é sociedade? Nós temos os ONGs, nós temos grupos de cidadãos, nós temos entidades governamentais. Então, essa expressão, geral, ela é muito diversificada, mas eu sou um pouco modesto em relação ao que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer é que, com o nosso trabalho que nós produzimos, primeiro atingir os estudantes, de forma assim, principal, podemos também atingir as empresas e grupos da sociedade que tenham temas específicos. Alguns trabalham com o tema da saúde, alguns trabalham com o tema da ocupação do emprego, alguns trabalhos com temas relacionados à legislação. Então, as publicações vão fazer a sua penetração, mas porque eles têm temas específicos, eles vão atingir esses setores também específicos de nossa sociedade. Joia. E, finalmente, a última pergunta, e agradecendo novamente a sua disposição, professor. Sou de um grupo aqui de uma universidade, né, acho que mais retirado. Qual a dica para que eu tenha sucesso na submissão do meu livro para uma editora internacional? Algum conselho especial, talvez? Ok, fine. I think o básico é a ideia. É de se colocar a ideia de forma clara. Uma ou duas razões principais porque propostas são rejeitadas é o fato de que as ideias não foram colocadas de forma sistematizada. Define sua proposta, põe no papel o que você quer fazer, como quer fazer. Eu sugiro sempre, pergunte a um colega ou um amigo seu para dar uma opinião sobre a proposta. E se você ainda tiver dúvidas, então tente ter a opinião da pessoa que tem mais experiência. Eu respondo com frequência a tais perguntas, e se eu vejo um material interessante, eu digo para o autor, então, faça isso, adicione mais um tema, pegue mais um autor que trabalha nessa área, tente ampliar a profundidade da abordagem. Então, a ideia seria, comece a fazer a sua ideia, escreva ela de forma bem clara, bem específica, tente ver se você consegue fazer essa tabelinha com as aplicações que são, digamos assim, os chamados competidores no mercado. Isso, então, sendo feito, a chance de aprovação será mais alta. E se houver um rejeito, pergunte por quê.
Porque, sabendo por que houve o regime, você pode reformular a proposta, também pode submetê-la. Eu chamo isso ressuscitar. Propostas recusadas que foram travadas, depois podem ser utilizadas. Então, ressuscitar, isso acontece com frequência. Joia. Nós atingimos aqui 1 hora de webinar. Novamente agradecer a disposição do professor Walter, as perguntas de todos os colegas aqui de Brasil, México, Espanha, Portugal, África do Sul, Moçambique e outros países, inclusive, né? A gente vai para a finalização aqui do webinar. Antes de fazer o agradecimento final, eu gostaria de dar novamente a palavra para o professor Walter, caso ele queira dar aí as suas palavras finais, professor, por favor. Acho que a palavra final seria obrigado. Obrigado à equipe da Emerald, a Valéria, a Isabela, ao André, por ter feito essa sessão, por ter viabilizado essa sessão hoje à tarde. Eu achei muito interessante. Também a todos que estão conosco hoje. Eu espero que tenham tido algumas informações úteis, você pode utilizar seus trabalhos. E estamos à disposição. Vocês veem que a Emerald é uma editora aberta, uma editora interessada, então, que possa entrar em contato com a equipe da Emerald se tiver alguma ideia de publicação. Então, temos as ordens e que tenham saúde e que se cuidem. Obrigado, professor. Recomendo que vocês entrem no Google e busquem o site pessoal do professor Walter. É muito interessante, com mais informações. Então, para finalizar, vou passar a palavra para a Valéria, depois para a Isa e aí a gente finaliza. Obrigado. Valéria, você está no mudo. A gente... Pronto. Bom, gostaria de agradecer, obrigada, André. Gostaria de agradecer a todos, né, pela presença. Professor Walter, sempre toda apresentação aprendo muito, mas a sua apresentação foi maravilhosa, todo assim o carisma, e é muito motivante, né, conseguir participar de uma reunião, de uma live, onde nós podemos aprender muito, né, e eu digo que sempre refletir também. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Valéria. Isa? Obrigada, professor Walter, pela apresentação. Muito motivante, assim, muito motivador, eu achei muito interessante e eu acredito que incentivou as pessoas a publicarem mais livros, né? E eu gostaria também de agradecer quem participou. Tem algumas dúvidas sobre o certificado. Após essa sessão, provavelmente entre amanhã, depois de amanhã, vocês vão receber um certificado por e-mail e também a gravação desse webinar. E a gravação desse webinar nós vamos colocar no canal do YouTube da Emerald. Então, também, caso queiram compartilhar com outros colegas que não puderam participar hoje, isso vai ficar disponível para vocês. Mais uma vez, obrigada, professor. Obrigado, Isa. Obrigado, Valéria. Obrigado, Walter. Uma boa tarde a você que esteve com a gente. Agradeço a participação e cuidem-se. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.